A gente começa falando sobre o conflito no Oriente Médio. Israel aceitou fazer pausas diárias de 4 horas das operações militares no norte de Gaza. Milhares de palestinos estrangeiros tentam deixar o local em meio aos ataques. Direto então para as informações do nosso correspondente Luca Bassani. Luca, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago, a todos que nos acompanham. Nós vemos que hoje Israel parece dar um sinal positivo no que diz respeito a pausas diárias de pelo menos 4 horas para que a ajuda humanitária chegue na faixa de Gaza. Nós vemos que a evacuação da parte norte do enclave, ela continua de forma intensa. Inclusive, falam que cerca de 40 mil pessoas fizeram esse trajeto a pé, um trajeto de quase 40 quilômetros durante os últimos dias. Então, os Estados Unidos, após esse processo de convencimento, dizem que não é uma resposta das mais esperadas, mas já é um caminho para que a paz possa se estabelecer, ou pelo menos essas pessoas que estão em estado de maior vulnerabilidade possam ser ajudadas. Ao mesmo tempo, também há um grande esforço diplomático no Catar acontecendo entre americanos, israelenses, os próprios catares e outros países árabes ao se encontrar com as lideranças do Hamas para conseguirem organizar a libertação de um maior número de reféns, já que eles acreditam que caso um número expressivo de pessoas que estão ainda sob a custódia do Hamas, caso elas sejam liberadas, isso poderia ser interpretado como um gesto positivo e Israel poderia então retribuir esta ação, diminuindo a intensidade dos seus bombardeios. Nós vemos que atualmente nós temos cerca de mais ou menos algumas pessoas que seguem na faixa de Gaza, 241 pessoas, de acordo com o que foi divulgado pela IDF, mas até agora apenas 5 delas foram libertas, 5 mulheres, 4 libertas pelo Hamas e 1 recuperada pelo exército de Israel. Inclusive hoje um vídeo com novos reféns foi postado e a gente vê que os israelenses acreditam que seja um bom sinal, já que alguns deles estão com vida. Já que em outros momentos também, Thiago, ouviu-se de que mais de 50 deles teriam morrido por conta dos bombardeios israelenses. É uma situação muito difícil para os familiares dessas vítimas, que não têm notícias de muitos deles, ao contrário de outros sequestros, de outros momentos em que vítimas são levadas, reféns são levados, em que há uma negociação. Neste momento não se sabe ao certo quantas delas estão vivas, quais delas realmente foram levadas com vida ou simplesmente arrastadas os seus corpos para a faixa de Gaza, uma situação extremamente dramática. No aspecto militar, nós vemos em que a IDF fala que conseguiu já chegar nas proximidades do centro do comando do Hamas, no coração da cidade de Gaza. Essa é uma cidade muito populosa e isso faz com que muitos tenham a esperança de que o conflito no que diz respeito às táticas de militares para o controle administrativo daquela região possam já estar chegando ao fim. No número de vítimas, só para finalizar, são mais de 12 mil dentro da faixa de Gaza, se nós considerarmos esses 34 dias de conflito, mais as 1.400 que foram vitimadas dentro de Israel após o atentado terrorista do dia 7 de outubro. Então, é uma guerra muito violenta. A gente sempre faz esses paralelos com a guerra da Ucrânia, na qual morreram cerca de 10 mil civis em 630 dias de guerra praticamente. Então, uma guerra extremamente violenta. Se a gente observar pelos números, vale sempre ressaltar que não são dados oficiais de nenhum órgão das Nações Unidas, como é o caso da Ucrânia, mas sim órgãos que são passados para nós tanto do Ministério da Saúde israelense, como também do Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas. E, Luca, vão chegando relatos também, quanto mais tempo essa guerra vai avançando, 32, 33 dias, a situação das pessoas que estão na faixa de Gaza, não necessariamente os reféns. Há informações de surto de diarreia, de sarna, a situação é muito complicada e em meio a essa pausa que Israel faz, aí há um deslocamento interno dessas pessoas também, não é? Tiago, a situação é extremamente dramática, porque até mesmo antes da guerra, a quantidade de água potável para os cidadãos de Gaza ela era muito baixa. Alguns falam menos de 10%, menos de 5% da água disponível era própria para o consumo. Além de grande parte dessa água
para o consumo humano era proveniente da dessalinização da água do mar, que requer energia elétrica para esses equipamentos, algo que também falta. Energia não tem combustível para os geradores, então a falta dessa água promoveu um surto de diarreia em mais de 30 mil pessoas, a OMS calcula 33 mil pessoas, além também de surto de sarna e o medo de outras doenças que possam vir a surgir também pelos cadáveres que não estão sendo enterrados. Muitos dos corpos começam já a entrar em estado de decomposição, que atrai mais doenças, o que pode promover mais doenças, melhor dizendo. Então, a iniciativa das Nações Unidas é fazer com que essa ajuda humanitária agora, que poderá ser mais constante com essas pausas de 4 horas, ela possa tomar conta também desse aspecto sanitário e prevenir com que mais pessoas morram de efeitos colaterais da falta de higiene, da falta de energia e deste bloqueio que foi imposto a Gaza desde o primeiro dia da guerra. E só mais uma questão, de novo, o primeiro-ministro de Israel voltou a dizer que não há cessar-fogo enquanto os reféns estiverem em poder do Hamas. E é bom lembrar que a decisão desta pausa que você já citou pra gente, isso não é um cessar-fogo, né, Luca? Exato, Thiago. Um cessar-fogo, ele é por vários dias, ele tem uma série de outros acordos que são feitos nos bastidores para que haja não só um trânsito das pessoas feridas para fora da região de conflito, mas também entrada de médicos, de mantimentos, isso de forma constante por vários dias até que seja decidido como essa guerra será retomada do aspecto militar. O que foi decidido são pausas táticas, algumas horas. Eles dizem, por exemplo, das 10 da manhã às 2 da tarde não haverá hostilidades, então por tal trajeto as pessoas poderão transitar sem medo. É algo muito específico, muito centrado nos tempos, e a gente vai observar se isso vai ser de fato respeitado, se isso vai ser divulgado para as pessoas, como elas vão fazer para ter acesso a essas informações em um momento em que falta energia, muitos dos celulares não funcionam. A gente vê também que no aspecto dos reféns, como você mencionou, Netanyahu coloca como condição essencial para a diminuição dos bombardeios, a libertação de um maior número de reféns, ao mesmo tempo em que o Hamas diz que apenas quando os seus prisioneiros dentro de Israel, que são cerca de 6 mil homens, forem libertos, que a libertação dos israelenses e estrangeiros acontecerá. Então, é um impasse, a gente vê que nenhum dos lados está querendo ceder, ao mesmo tempo em que a população civil, a população inocente, acaba sendo a maior prejudicada, a maior vítima de toda essa história. Luca Bassana, em instantes você volta aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.